Vamos dar continuidade então à nossa aula de centralidade em redes e nesse vídeo vamos começar falando de centralidade de intermediação. Bom, essa medida de centralidade de intermediação também é conhecida como betweenness, que vem da palavra between, que é estar entre, significa estar entre em inglês, né? E talvez valha a pena a gente pensar um pouco no significado dessa medida, né? Primeiro vamos definir como sendo centralidade de intermediação o número de vezes que um nó aparece em um caminho mais curto entre dois nós, né? Então você tem essa formulazinha aqui. Então a centralidade de intermediação tem esse B de betweenness de um determinado vértice V, é a somatória dos caminhos mais curtos, né? Da relação, né? Dos caminhos mais curtos entre dois vértices desse grafo, em que esse vértice V participa, né? Sobre o número total de caminhos mais curtos entre esses dois vértices, né? Então, e por que a gente está falando caminhos mais curtos no plural, né? Porque você pode ter mais de um caminho mais curto, né? Você pode ter caminhos com igual distância, né? Que tem a mesma distância, né? A distância é o caminho mais curto, mas você pode ter mais de um caminho, né? Então, qual é o número de vezes em que esse determinado vértice V aparece nesses caminhos mais curtos para cada combinação de par de vértices, né? Então, essa somatória, né, vai nos dar a ideia, vai refletir o número de vezes que um nó aparece em um caminho mais curto entre outros dois nós dentro da rede, né? Então, em que sentido essa medida é importante, né? Então, acho que vale a pena entender, além da definição, o que ela significa. Quando a gente fala de rede, normalmente a gente pode estar se referindo, por exemplo, em rede de informação, ao tráfego de informação, né? Entre pontos dessa rede, entre elementos dessa rede, né? Então, normalmente, esse tráfego de informação pode seguir um caminho mais curto, ou deve seguir um caminho mais curto, idealmente deveria seguir um caminho mais curto, né? E um determinado vértice ele é importante tantas vezes quanto ele está presente nesse caminho mais curto, né? Ou seja, ele faz parte, se ele faz parte frequentemente de caminhos mais curtos, ele está frequentemente envolvido nesse trânsito de informação que desejadamente vai seguir pelo caminho mais curto, né? Essa é uma medida, então, que reflete a importância de um determinado vértice, né, do grafo, de um determinado nó da rede, com essa definição, né? Vamos então calcular a centralidade de intermediação, o betweenness, né, o CB, né, desse grafo aqui à direita, né, um grafo de novo com 6 vértices, uma rede com 6 nós. Qual é a centralidade de intermediação do vértice 1? Né? Então, a gente representaria aqui como CB1. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente determina todos os menores caminhos entre dois vértices. Entre todos os dois vértices. Pensando num grafo não direcionado, né? Ou seja, as arestas não são direcionadas, né? Numa rede que as conexões não são direcionadas, se você partir do vértice, você pode ir sequencialmente partindo de vértices, de todos os vértices, né? E você vai combinando esses vértices com os outros. Mas você não precisa repetir, porque você não tem direcionalidade. Então, o 1 vai conectar com 2, 3, 4, 5, 6, o 2 com 3, 4, 5, 6, o 3 com 4, 5, 6, o 4 com 5, 6 e o 5 com 6. Não precisa fazer o contrário, porque não tem direcionalidade. Então, nesse caso aqui, é óbvio que o vértice 1 está no menor caminho com qualquer outro vértice, porque ele faz parte do caminho. Ele é o ponto de partida.
Notem que do vértice 2 para o vértice 3, do vértice 2 para o vértice 4, do vértice 5, do vértice 2 para o vértice 5, e do vértice 2 para o vértice 6, o 1 não participa, né? Como vocês podem ver aqui. Então, a distância está colocada aqui, né? Quando a distância 1 é a passagem direta do 2 para o 3, então a distância 1, né? Em número de arestas. E quando a distância não é 1, então eu coloco aqui qual é o caminho. Né? Nesse caso é o 2, 3, 4. E também tem o 2, 5, 4. Certo? Do vértice 2 para o vértice 4. Do vértice 2 para o vértice 5, só tem uma aresta. Então nem preciso discriminar o caminho, é 2, 5. E a distância de 2 para 6 são 3. A distância é 3, né? Mas tem dois caminhos, que é o 2, 5, 4, 6, 2, 5, 4, 6 ou 2, 3, 4, 6. Seja como for, não tem participação do vértice 1 nesses menores caminhos. Assim como não tem participação do vértice 1, do vértice 3 para qualquer outro, 4, 5, 6. Como também não tem participação do vértice 1 do caminho do vértice 4 para o vértice 5 para o vértice 6, né? O vértice 4 vai direto para o vértice 5, assim como tem uma conexão, uma aresta direta para o vértice 6. E o vértice 5 tem um caminho para o vértice 6, que é o 5, 4, 6, né? Mas não passa pelo 1. Então, se nós formos olhar aqui, nós temos a participação do vértice 1 em 5 dos 18 menores caminhos entre pares de vértices, o que vai nos dar o valor de 0,27777. Certo? Então, esse é o valor de centralidade de intermediação do vértice 1. Vamos dar outro exemplo com outro vértice desse mesmo grafo, né? Só para a gente consolidar esse conceito. Qual é a centralidade de intermediação do vértice 4 aqui agora? Né? Só olhando aqui, talvez nos dá a ideia de que talvez ele tenha uma centralidade de intermediação maior. Mas vamos verificar isso. Então, se a gente fizer o que a gente já fez para o vértice 1, eu estou já simplificando aqui e colocando em vermelho, em cima dos caminhos que nós definimos, né? Os menores caminhos entre dois vértices, estou colocando em vermelho aqui a participação do vértice 4. E como vocês podem ver, ele está presente, ele está muito mais presente nos menores caminhos entre dois vértices, como vocês estão vendo aqui. Então, veja, de caminhos que partem do vértice 1, dos 5 caminhos, ele está presente em 2, o vértice 4 está presente em 2. Dos 6 menores caminhos partindo do vértice, né, envolvendo o vértice 2, com 3, com 4, com 5, com 6, está presente em 4, certo? E assim por diante, de maneira que nós temos a participação do vértice 4 em 12 dos 18 menores caminhos, que dá um valor de 0,6666. Logo, a centralidade de intermediação do vértice 4, né, o betweenness do vértice 4, é maior do que o betweenness do vértice 1. Ou seja, o vértice 4 participa muito mais dos menores caminhos, do que o vértice 1. Ok? É claro que a gente está fazendo isso, num grafo pequeno como esse, nós podemos fazer isso quase visualmente, né? Aliás, se tiver algum erro aqui nesses menores caminhos, eu fiz visualmente. Vocês me alertem, por favor. Mas para grafos mais complexos, o estabelecimento desses menores caminhos deve seguir um algoritmo, como por exemplo o Dijkstra, né? E aí a gente consegue, em cima da determinação desses menores caminhos entre dois vértices, a participação de um determinado vértice, calculando assim a centralidade de intermediação daquele vértice em particular.
Então, é interessante notar, né, que a centralidade de intermediação pode gerar resultados interessantes na visualização de um grafo, né? Então, aqui, por exemplo, com cores mais quentes, o vermelho, o valor mínimo, e o azul escuro, o valor máximo, vocês podem notar que, embora você tenha aqui na periferia vértices que têm razoável número de conexões ou um razoável número de arestas, aqui, por exemplo, esse e esse vértices, eles participam mais de menores caminhos, então eles estão representados aqui com um valor azul escuro, mostrando que eles participam de forma mais importante dos menores caminhos dessa rede, ok? Vamos falar de centralidade e proximidade no próximo vídeo.